Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma mesa da 19ª Semana de Estudos Clássicos da FEUSP, organizada pelo Grupo de Estudos Pai Delma, com a temática desse ano de como filosofar é aprender a viver. Filosofia como modo de vida na antiguidade. Nessa mesa estão presentes Matheus Barros da Silva, que vai falar sobre o teatro em cena e ensina a democracia, a tragédia grega como arte política paidêutica. A Stephanie Machado Costa, que vai falar sobre a tradução como forma de recepção, releitura e reconfiguração da voz feminina em Écuba, de Eurípides, por Anne Carson. E eu, Renata Cardoso Beleboni, que vou falar do monstro ao sujeito, a permanência do pensamento antigo na rearticulação ética do abuso. Então, queria agradecer a presença tanto do Matheus quanto da Stephanie, e nós vamos iniciar então com o Matheus, e eu peço, Matheus, que você, por favor, se apresente para os nossos ouvintes e para quem assistir a esta apresentação pelo YouTube. Tá certo. Aí pode ir subindo a minha apresentação aí, enquanto eu vou me apresentando. Bem, como a professora Renata já apresentou meu nome, né, Matheus Barros da Silva, sou graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande, sou mestre em História pela Universidade Federal de Pelotas e doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? Na URGS fui orientado pelo professor Anderson Vargas, né? E desde a minha graduação, mestrado, doutorado, eu estudo tragédia grega, né? Meu TCC, dissertação e tese foram sobre a tragédia Filoctetes de Sófocles, né? E o meu interesse principal as relações entre tragédia grega e democracia ateniense. Atualmente eu estou como professor aqui na Universidade Federal do Rio Grande, né? Estou aqui inclusive na minha sala de permanência. Se o som tiver um pouco com eco é por causa disso, né? E o que eu vou apresentar hoje é um pequeno recorte de um capítulo de livro que eu escrevi, este livrinho aqui, editado pela editora da PUC, sobre pesquisas, ensino e história antiga. E eu resolvi fazer um pequeno recorte aqui sobre essa temática das relações da democracia ateniense com a tragédia grega e da tragédia grega com a democracia ateniense. Essa relação paidêutica, onde, do meu ponto de vista, o teatro, fundamentalmente a tragédia, encena e ensina, no sentido de debater, de colocar para discussão a tragédia grega. Perfeito, muito obrigado. Bom, aí o título, né? Como eu disse, teatro encena e ensina a democracia, tragédia grega como arte paidêutico-política. Bem, as primeiras considerações que me parece que é interessante fazer é sobre essa questão da democracia ateniense, né? Mas aqui, brevemente, né, o tempo que nós temos, então apenas uma breve pincelada geral, né, as linhas gerais dessa questão, né? Então, alguns autores, autoras no qual me baseei para escrever o capítulo do livro sobre o qual estou aqui fazendo um recorte para fazer essa comunicação, né? Como a Ellen Maskins, a Edith Hall, que está ali no último ponto desse slide, né? Trabalham a ideia da democracia grega e fundamentalmente a democracia ateniense, né? Como um radical alargamento do estatuto, do status de cidadão a todos aqueles considerados legítimos atenienses. Essa é uma ideia que nós temos que ter presente para compreendermos logo mais a questão da tragédia como um espaço paidêutico também de discussão da democracia ateniense. Essa ideia de que a forma radical da expressão política isonômica na Atenas do século V tem como fundamento, ou melhor, inaugura a figura do cidadão no sentido ativo, né? Não mais um súdito, um Estado que se apropria da produção de forma burocrática, como eu coloco ali, via um pesado sistema de extração da riqueza vinda do trabalho ocidente, ou seja, referência às sociedades mesopotâmicas, egípcias, os grandes aparelhos estatais que haviam nessas sociedades, né? E eu acho interessante trazer a Edith Hall, que é essa helenista britânica, né, para o debate, porque ela tem um livrinho, que é esse que está referenciado aí, mas me fugiu o título agora, onde ela trabalha a questão da política, da democracia grega, ateniense especificamente, né, que é a que nos deixou mais fontes, como uma verdadeira revolução intelectual, mas não só, mas social e cultural também,
que marcou de forma indelével essa experiência cultural, social e política no mundo antigo, e que marcou a própria modernidade, ainda que a modernidade tenha se construído numa representação, buscando fundamentos na antiguidade, né? Esses fundamentos estavam lá para justamente a modernidade buscá-los, né? Então, a experiência política grega, ela é de suma importância na história cultural humana. Pode passar, por favor? Bom, dito isso, tendo isso em mente, né, a tragédia, ela é uma expressão estética e teatral da própria democracia ateniense no século V, antes da Era Comum. E o culto de Dioniso é fundamental na compreensão dessa dinâmica, né? Se nós temos hoje acesso, em relação à tragédia grega, o teatro ateniense, a tragédia ateniense, por usar aqui uma classificação do Cornelius Castoriadis, que diz que a maneira mais precisa seria falar tragédia ateniense, uma vez que é uma expressão cultural ateniense, propriamente dita, ainda que depois tenha se esprairado, né? Assim, embora o século V que nos legou quase a totalidade da documentação que nos chega e nos está disponível estudo, tanto o teatro como o culto de Dioniso tem uma raiz na tirania de Pisístrato, né, no século VI. Né? Então, de uma forma muito simplificada, o que marca a experiência tirânica, e aí não só o caso ateniense, né, é que os tiranos se apoiavam nas classes baixas e numa certa classe média, sendo aqui anacrônico de forma proposital, né, nessa classificação, opondo-se às aristocracias políedes, né? O caso ateniense ele é fundamental, ele é interessante porque Pisístrato apoiando o culto de Dioniso, né, que era um culto rural, ruralizado, trazendo Dioniso para dentro do panteão, do calendário cívico ateniense, trouxe as festas, o culto de Dioniso de uma maneira geral, ao sistema oficial cultual da cidade, né, criando as grandes dionisíacas, por exemplo. E segundo Moses Finen, isso não cria, mas aprofunda de uma maneira radical uma ideia, um sentido de comunidade em Atenas. Pode passar, por favor. Então, nós temos também Simon Goldrill, que é um outro helenista britânico, né, ou norte-americano, não recordo exatamente agora, né? Ele vai nos dizer que a tragédia, o teatro, tanto a instituição trágica, ela está no mesmo nível de importância social e simbólica, né, de outras estruturas políedes em Atenas, como o caso dos tribunais e da própria Assembleia, né? Então, aliando isso às reflexões dos clássicos Jean-Pierre Vernant e o Vidal-Naquet, né, que nunca podem faltar nesses estudos, nem que seja para debatê-los, eles compreendem a tragédia como um espaço de problematização das estruturas políedes. Então, a tragédia é um produto da democracia ateniense. É interessante, porque ela nasce num período pré-democracia, digamos assim, suas estruturas começam a se sedimentar, ainda na tirania, nos cultos de Dioniso, né, mas é no século V que a tragédia vai se fundamentar, vai cada vez mais se cristalizar como uma instituição da cidade de Atenas, da polis de Atenas, se vinculando àquilo que estava nascendo, aquela nova forma de convívio social, aquela nova forma de debater assuntos próprios da cidade, aquela nova forma de debater as noções, os fundamentos do poder e da autoridade, que é a prática isonômica, que é a democracia ateniense, o regime isonômico democrático ateniense. E a tragédia, o teatro, a tragédia cada vez mais vai se constituir como um espaço material, mas também simbólico, de discussão dessas novas formas de vida, de convívio social, de discussão dessas novas formas de conceber a própria ação humana e a própria autonomia humana, né? Não à toa eu uso ali, né, que o drama trágico, junto aos espectadores cidadãos, porque se vai ao teatro enquanto cidadão, né? E articulo ali Christian Mayer, um helenista alemão, embora germânico, dialoga muito mais com a tradição francesa, né, da chamada Escola de Paris, do Vernant e os seus aliados, né? O Christian Mayer tem um livro que é A Tragédia Grega como Arte Política. Infelizmente, nunca é traduzido em português, faz uma falta. Né? Existe em alemão e em francês, e em inglês, nem em espanhol ele existe. Né? Ele chama A Tragédia como Arte Política. E eu procurando dar minha tônica ao título do seu livro, né? Uma arte política paidêutica, porque
não é política no sentido panfletário da palavra, mas ao discutir as estruturas sociais, políticas, culturais da polis, também funciona como eixo irradiador naquele processo de formação dos cidadãos. É isso que eu busco, sustentei na minha tese, busquei sustentar nos capítulos que eu escrevo de uma maneira mais profunda, e aqui apenas das linhas gerais desse debate. Né? Pode passar, por favor. Citando também, podemos trazer aqui a bibliografia, a historiografia brasileira a respeito do tema, o professor Jato Rano, né, que nos diz em um livro que é A Tragédia, é o grande momento de educação pública, claro, não pensemos em educação pública no sentido moderno, né, educação coletiva, em que a cidade atualiza a tradição e apresenta atualizados seus valores e suas referências aos cidadãos. Ou seja, todas as tragédias trabalham com um fundo mítico, que já é conhecido desde as obras homéricas, com esse caudal cultural grego arcaico, mas por Jato Rano e por outros autores, e com os quais eu concordo, são reatualizados, são traduzidos mediante o diapasão do convívio da cidade, das problemáticas da democracia ateniense. Então, a própria emergência disso que nós chamamos de democracia, da prática exonômica, trouxe a cena política, histórica ateniense, grega, ateniense, por sermos mais precisos, né, para não universalizar a particularidade de Atenas, exigiram uma construção de um saber prático e simbólico, né, sobre a própria vida social em coletividade, onde o poder e a autoridade estavam desacralizados, despersonalizados. Então eu me alio a uma linha historiográfica que compreende a tragédia como esse núcleo, esse centro de discussão da própria cidade, da própria cidade, nas exigências, como eu digo ali, novas exigências culturais, políticas que a própria democracia ensejou na cidade. Né? E aí pode passar, por favor. Eu acabei trazendo eu ia trazer mais exemplos, mas eu vi que não ia dar tempo, e talvez eu até já esteja passando do tempo que eu não estou calculando, perdão. Mas eu trouxe aqui apenas um exemplo. No resumo que eu submeti ao evento, eu dei mais exemplos do que eu iria trabalhar, mas eu apenas trouxe as suplicantes de Ésquilo e alguns versos, alguns conjuntos de versos que permitem mostrar, do meu ponto de vista, a concretização disso que eu estou falando até agora. Né? Então, entre os versos 370 e 375 das suplicantes de Ésquilo, né, o coro que é formado por mulheres, por Danaides fugindo do Egito, né, do casamento obrigado que elas estariam sendo forçadas a adquirir, chegam a Argos pedindo asilo político e se direcionam ao rei Pelasgo, né, e elas nos dizem, né, em direção ao rei: tu és a cidade e és o povo, mandante não sujeito a julgamento, governas o altar e a lareira do solo, por vontade única e solitário voto, e no trono de solitário cetro, há todo necessário para se governar, evites a profanação. Não vou ler o texto grego, mas está ali a referência do texto original, né? Então, o que a gente encontra, percebam a linguagem de tipo arcaizante, evocando aquela ideia de rei, de basileu, né, de rei de mestre da verdade, para usar lá uma referência ao livro clássico de Marcel Detienne, né, Os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, essa ideia de que a autoridade está concentrada em um único. Né? Pode passar, por favor, o próximo. E aqui nós vemos o oposto. O próprio rei Pelasgo fazendo ventilar uma ideia isonômica em relação ao poder, aos fundamentos do poder e aos fundamentos da autoridade. Ele responde às mulheres, né? O rei de Argos, Pelasgo, já disse que sem o povo essas coisas não faria. Né? E ali vale a pena olharmos o grego, demu, ali no genitivo, a palavra demos no genitivo, né? Sem o povo essas coisas não faria. Praxmai, essa ideia da ação, se age em consonância com a coletividade. É quase irônico, talvez certamente proposital por parte de Ésquilo, fazer o coro, que é uma coletividade, ventilar uma ideia de poder concentrado no só, e a figura de um rei aqui fazer irradiar uma ideia isonômica de fundamento de autoridade do poder. Né? Quase que papéis invertidos nesse debate. Né? Então, o próprio povo aparece, a ideia de demos, o povo aqui,
aparece como um coletivo político dotado de capacidade deliberativa, né? Ou seja, Pelasgo diz, sem o povo, sem o demos, eu não decido nada, né? De um lado, se nós fizermos referência à passagem anterior, as Danaides articulando o universo arcaico e os seus valores míticos, aristocráticos, de outro, né, esse excerto aqui, a figura de um rei, mas que se opõe em cena, melhor dizendo, as bases de um pensamento que põe em cena, eu errei ali a digitação, perdão, que põe em cena as bases de um pensamento democrático. Pode passar, por favor? E aqui, acho que se não me engano é a última citação dessa tragédia, né? Que é uma tragédia encenada em 463, vejam, né? Ainda quando isso que nós podemos chamar da democracia ateniense, do regime exonômico, ainda passava por um processo de assentamento, né? Estamos ainda na primeira parte do século V, né? O próprio coro volta à cena, né? Ali na parte que está escrito Pelasgo, leia um coro, eu esqueci de arrumar no meu slide, eu peço perdão. São as mulheres novamente falando, porque elas estão ansiosas para saber qual foi a decisão da cidade, né? E as mulheres perguntam, de que forma a mão soberana do povo se fez majoritária? E aí vale a pena novamente olharmos o grego ali, demul novamente, né? E kratussa, soberana, poderosa, no sentido de que forma o povo, usando a linguagem do século V, de que forma os cidadãos se fizeram soberanos, né, em relação à questão que está posta, né? Então, nessa passagem está algo que pode ser entendido como uma espécie de antevisão da palavra democracia. A própria palavra democracia não surge junto com o século V. É mais ao final do século V que a terminologia democracia começa a aparecer nas documentações atenienses, né? Mas existe aqui uma linguagem altamente política das suplicantes que apresenta essa estreita relação entre drama trágico e contexto de produção. Então se trata de uma relação de espelho. Ali está espelho, perdão. Eu não tive tempo de revisar meus slides. Não é uma relação de espelho, mas de pensar as estruturas desse mesmo contexto. Pode passar, por favor. Então aqui, né, voltando a dialogar com uma pequena parcela desse universo gigantesco que é a historiografia sobre esse tema, de acordo com Michael Zelanak, né, que é um norte-americano também, a tragédia se tornou um veículo a integrar e a domesticar, no sentido de inserir, né, aqueles mitos heróicos sobre os valores da polis democrática ateniense. Através da tragédia, a cidade reescreve ou reencena, já que estamos falando de teatro, teatro não é literatura, tragédia não é literatura, é teatro. Né? Embora nós temos o texto, mas isso foi feito para ser teatro, é diferente. Através da tragédia, a cidade reencena, melhor dizendo, os mitos do tempo heróico e os coloca a serviço da ideologia democrática. Então, isso também se coaduna com aquilo que Mario Veghetti, que é um helenista e historiador da filosofia italiana, nos diz, né? A tragédia interpreta a cidade e, ao mesmo tempo, educa e forma os cidadãos militantes. O que ele quer dizer com cidadãos militantes? Ele pega esse termo do Paul Veyne, de um artigo do Paul Veyne chamado Conhecer os Gregos a Democracia, onde o Paul Veyne faz uma analogia, faz uma comparação entre o cidadão da democracia ateniense e o cidadão moderno, enquanto a democracia liberal burguesa, contemporânea, moderna, valoriza mais a apatia política em nome da representação, já no caso da democracia ateniense, pela via de um regime democrático direto, o cidadão se comportaria mais como um cidadão militante, naquele sentido da atuação direta nessa forma democrática. Né? Então, coube a tragédia, né, construir uma reflexão sobre essas temáticas, sendo um ponto irradiador no complexo paidêutico dos cidadãos no contexto do exercício democrático da polis. E lembremos aqui, para encaminhar o encerramento, não temos no mundo grego, no mundo ateniense, né, uma ideia de escola, a instituição escolar ser apartada da sociedade, vinculada, mas uma instituição própria apartada da cidade. A própria cidade se configura como um sistema paidêutico educacional do seu cidadão. E a tragédia, no século V, antes da Era Comum, vinculado à democracia ateniense, do meu ponto de vista, curado uma larga bibliografia
a qual me filio, a tragédia funcionava como esse ponto irradiador de formação do cidadão ateniense, mas não, mais uma vez, não uma formação panfletária, mas uma paideia, um exercício paidêutico de discutir a própria cidade, problematizar a própria cidade. Ainda que, do meu ponto de vista, a democracia ateniense, o modelo isonômico, a prática isonômica nunca tenha sido questionada nas tragédias no sentido de ser negada, mas sempre problematizada, sendo lida a contrapelo, para usar aqui um termo do Walter Benjamin, mas para ao final ser reafirmada nos dramas trágicos. Bem, basicamente era isso. Eu agradeço. Eu esqueci de falar, acho que no início, lá, eu agradeço o aceite da minha comunicação nesse evento. Acho que desde 2020 eu apresento em todas as edições. quando eu estava no primeiro ano do meu doutorado na URGS, em 2020, eu agradeço o aceite. Obrigada, Matheus, pelas falas. A gente viu aqui uma bibliografia que é bem comum, né, no meio da filosofia e da história, né, Vernon, o Vegete, Vidal Naquet, além dos outros autores, né, mas esses clássicos que são sempre retomados, o Marcel Detienne. E agora nós vamos, então, com a fala da Stefania, e eu peço que você se apresente, enquanto isso eu vou aqui organizar a sua apresentação, tá bom? Olá, boa noite. É a minha primeira vez no evento, mas eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui apresentando. Me chamo Stephanie Machado Costa, sou doutoranda em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre a orientação da professora Lorena Lopes. Essa apresentação ela é um recorte da minha pesquisa do doutorado, que eu estou desenvolvendo atualmente, ainda em fase inicial, no primeiro ano do doutorado, mas eu fiz esse recorte, né, pensando da tradução da Anne Carson, uma autora canadense, que também é classicista e escritora, para pensar justamente como a tradução que ela faz de Eurípides na obra dela, Grief Lessons, ela recupera as peças trágicas de Eurípides com o objetivo de compreender como a sua prática tradutória ela pode ser entendida a partir dessa ideia de uma formativa de recepção, né? Tensionando os limites da tradução e produzindo reconfigurações narrativas e novas formas de representação da voz feminina. O título da apresentação é Tradução como Recepção, Releitura e Reconfiguração da Voz Feminina em Écoba, de Eurípides, por Anne Carson. Desse modo, o recorte que eu faço, né, Grief Lessons é uma obra grande, são mais de 4 peças traduzidas, que eu decidi fazer para essa apresentação, entender como que é a tradução especificamente da peça de Écoba. Anne Carson é nascida no Canadá em 1950, ela é classicista, poeta e tradutora, e a pesquisa considera que o seu trabalho é influenciado pelas mudanças epistemológicas nas ciências humanas, desde meados do século passado. Em Carson, muitas dessas mudanças aparecem na estética fragmentária, no hibridismo de gêneros literários e no uso da intertextualidade, um certo transbordamento de fronteiras, né? Recuperando a fala de Helena Martins. Mas também, essa reconfiguração narrativa, né, também aparece na centralidade que a autora dá na voz feminina em seus textos. Essa centralidade se dá a partir da emergência de estudos feministas que começaram a modificar o entendimento sobre o papel feminino dentro da tragédia. Aqui eu dou, né, uma certa ênfase aos trabalhos da Foxall, da Fully, da Nicole Loroux, que também aqui no Brasil, da Marta Mega, que são autoras que estão ali discutindo a representação do feminino na tragédia, colocando as protagonistas trágicas no centro da discussão e entendendo o feminino como algo heterogêneo, algo dinâmico, complexo e também importante para a estrutura social daquele período. A obra de Carson a ser analisada, como eu falei, é a obra Grief Lessons, publicada pela primeira vez em 2008, que conta com 4 peças de Eurípides traduzidas pela autora. Pode passar, por favor? A obra de Carson, aqui se
se destaca aqui nesse slide a prática tradutória de Carson, que vai além de uma transcrição literal da obra original, envolvendo todo um processo de inscrição autoral no texto, também de criação e principalmente da recuperação da tragédia para uma reconfiguração de suas representações tradicionais. Para entender esse gesto tradutório da autora, eu recorro aos estudos de tradução, que têm ampliado seu escopo nos últimos anos, incorporando, na verdade, já desde a metade do século passado com Benjamin, mas incorporando perspectivas que compreendem a tradução como uma prática de mediação cultural, de reconstituição de repertório e muito mais do que meramente um processo linguístico. Como eu disse, essas modificações ganham certo protagonismo com Walter Benjamin na obra A Tarefa do Tradutor, e o autor defende que a tradução não existe para reproduzir exatamente o original, visto que ela dá ao texto que ele fala de sobrevida, né? Fortleben, não sei se vou ficar devendo aqui no alemão. E que cada tradução ela revela novas possibilidades de sentido na obra. E assim a obra original ela não é vista como algo fechado, e o gesto de traduzir é participar dessa ressignificação ao longo do tempo. Por isso, uma sobrevida, uma ideia de além da vida. Já Barthes, no seu famoso ensaio A Morte do Autor, ele fala que a tradução deixa de ser vista como uma tentativa de recuperar a intenção original do autor. E o tradutor ele passa a ser a coautor do texto, um leitor ativo, que recria a obra na língua de chegada, estabelecendo novos significados que exploram diferentes camadas de sentido do texto original. Por isso que a tradução pode ser vista como uma prática criativa, um ato de escritura, reescritura. Passando agora para o Peter Bush, que afirma que o tradutor literário ele trabalha com um processo complexo de transformação imaginativa, que se mantém em profundo diálogo com o texto original. Mas o tradutor, ele lê, ele relê, ele escreve, reescreve, refaz o rascunho, e nessa uma certa ideia de batalha, né? Uma batalha entre o texto e aquele que está traduzindo, e também em relação com o autor. E essa batalha, ela é uma mobilização de palavras que remetem a emoções, a memórias e também às ideias do autor, do tradutor, em um constante fluxo de consciência subjetiva. Então, a tradução ela não é uma operação no vácuo, nem tampouco um transplante de significados. Essas ideias se aproximam da tradução de Carson, por exemplo, para Rafael Zaca, que afirma que as incisões criativas de Carson são uma tentativa de problematizar a ideia de que a tarefa de traduzir seria recuperar do texto original uma força originária, né? Visto que a Carson recusa a realização da tradução como uma mera transcrição. E é nesse sentido que podemos entender a prática tradutória de Carson como um gesto que coloca a tradutora enquanto uma instância subjetiva que analisa e que intervém no que traduz. Já Inês Moreira, ela destaca que as intervenções de Carson, seja incluindo, ou retirando, ou enfatizando a fala dos personagens, ou até mesmo modificando a estrutura dramatúrgica, elas abrem fendas no espaço para que ela própria se inscreva no texto. E a autora destaca também que a tradução de Carson não é apenas uma transposição linguística, mas inclui também a transposição de um tempo ao outro, de um mundo ao outro, algo semelhante ao que afirma a Susana Lage, né, ao definir a tradução como um espaço de passagem e de transformação. Nas traduções, a Carson faz esse movimento, incluindo comentários, expressões coloquiais contemporâneas, mexendo no ritmo, centralizando certas falas, substituindo, suprimindo, até mesmo usando itálico, e iremos perceber isso melhor na análise dos trechos mais para frente. Mas antes de entrar propriamente no texto de Carson, eu irei fazer uma breve introdução à tragédia de Eurípides e ao contexto social. Ideia passar, por favor? Eurípides é um dos 3 grandes tragediógrafos gregos, situado em um período em que o teatro ocupava uma posição também pedagógica e moral. A tragédia levantava questionamentos pertinentes àquela sociedade em um momento de grandes transformações, como a inauguração de uma consciência política articulada ao mito, então o mito e a nova consciência jurídica que estava emergindo na sociedade ateniense. E também articuladas reflexões das destruições causadas pela Guerra do Peloponeso.
E aqui, se puder abaixar um pouquinho, temos uma fala do professor Fabulesso, em que ele fala que Eurípides está dramatizando a própria Atena, a própria sociedade ateniense, né? Pois o sofrimento da personagem nada mais é que uma metáfora da realidade vivida naquele momento. Muito se discute sobre Eurípides ter sido ou não um grande misógino, uma discussão extensa que não cabe aqui, mas é importante salientar que Eurípides concede às suas protagonistas uma capacidade retórica um pouco inusitada para a época, e em que a voz feminina se manifesta de forma literal. Elas discursam longamente, argumentam, confrontam, e a ênfase na fala é especialmente importante numa cultura em que o espaço público e o discurso eram limitados à mulher. Ressalta-se, porém, que Eurípides não idealizava essas personagens femininas, não propunha uma política subversiva a favor da mulher. Mas, mesmo assim, muitas vezes elas são associadas à irracionalidade, ao excesso, a uma forma ambígua e perturbadora. Mas, mesmo assim, mesmo que a intenção dele não seja de exaltar o feminino, ao ocupar o centro da cena trágica, essas protagonistas ajudam a desnaturalizar a ordem vigente que buscava excluí-las, né, da cena pública. E, por esses motivos, essas personagens podem ser vistas como fontes fecundas para se analisar a multiplicidade do feminino na tragédia. Pode passar, por favor? Comecemos, então, com a história de Écuba. A peça de Eurípides foi escrita em torno de 424, 425 a.C. e tem como cenário a região da Trácia, durante a Guerra de Troia. Écuba, que dá nome à peça, era uma rainha troiana, esposa de Príamo, quem possuía diversos filhos, e no momento da peça ela já havia sido destronada e tornada escrava dos aqueus, tendo assistido não só à destruição da sua própria cidade, mas também à morte dos seus filhos, por consequência da guerra. E é nesse pano de fundo que a peça começa, com uma mãe experienciando novamente, um luto que não parece ter fim. A peça ela pode ser dividida em dois momentos centrais independentes. O primeiro deles... O primeiro deles, Écuba, ela aparece se lamentando pela sua condição, que é o momento em que ela está pedindo para Odisseu para que ele não mate a sua filha Polixena, e é um momento em que ela aparece mais nesse estado de um certo abalo emocional, né? E aí, enquanto o segundo momento, que é o ápice da peça, é quando ela está articulando a vingança contra Plimestor, que matou o seu filho Polidoro. E nesse segundo momento, o sofrimento pela morte de Polidoro desencadeia em Écuba uma sede de vingança, que, nas palavras da Maria do Céu Fialho, é uma desmedida da personagem. Destaco aqui também a profecia revelada por Polimestor, né? Em que ele fala que Écuba iria virar uma cadela com olhos de fogo. E isso é importante, vai ser importante para a apresentação, essa metáfora, né, de uma cadela, como eu vou mostrar adiante. Mas também queria ressaltar, nessa cena, inclusive, é possível perceber a intensa ironia com que a protagonista trata o suposto adivinho. No final da peça, não só Écuba consegue a sua vingança, mas também consegue convencer Agamenon de fazer o funeral para o seu filho, e que era um troiano e, portanto, inimigo dos aqueus. O que fica evidente com todos esses momentos é que uma personagem ela é dotada de um certo talento retórico, de uma persuasão, mesmo diante dos sucessivos momentos de dor e de angústia. É uma força emocional e, ao mesmo tempo, discursiva. E isso também aparece ao longo da peça em diversos momentos. Quando no primeiro momento, como eu falei, é um sentimento quase de angústia crescente, com abalo emocional. E no segundo, isso dá espaço ao desejo de vingança e ao tom irônico e altivo que ela adota nas suas falas. Vamos agora para a análise da tradução de Carson em si. A tradutora, logo na primeira página da obra, na introdução, ela faz um comentário sobre a existência da tragédia. E ela fala aqui, né? Porque a tragédia existe, porque você está cheio de fúria. E por que você está cheio de fúria? Porque você está cheio de sofrimento. E eu destaco aqui que grief, apesar de significar essa sensação de sofrimento e pesar, também é a sensação do luto. E de todas as peças traduzidas, talvez Écuba seja a que mais dialogue nessa relação entre raiva e luto, entre fúria e angústia. Essa ideia de uma certa fluidez para Carson
algo próprio da condição da mulher na antiguidade clássica. A autora discute essa ideia no seu ensaio Dirty and Desire, que ela fala justamente do feminino como associado a algo irracional, que transborda fronteiras, que perturba a ordem vigente. Essa condição do feminino, em textos clássicos, não só está presente em seus ensaios, mas também em suas traduções. Antes de cada peça ser traduzida, Carson faz um paratexto, uma breve introdução, comentando aquela tragédia. E ela fala nesse segundo trecho, né, a história de Écuba é marcada por dois princípios cruéis que governam as histórias de guerra. O primeiro, a necessidade, e o segundo, a vingança. A necessidade aqui faz menção à exigência de sacrifício de Polixena na tumba de Aquiles, enquanto a vingança é a partir das atrocidades da guerra, e é justamente o que transforma uma personagem em uma maníaca da vingança, das palavras de Carson. Mais tarde eu vou voltar nesse terceiro trecho. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem o trecho de Eurípides na esquerda e a tradução de Carson na direita. Antes de passar para a análise em si, eu gostaria de comentar que os excertos em português correspondem à minha tradução autoral do texto grego de Eurípides, utilizado como apoio comparativo à leitura da tradução do Carson. Nesse primeiro trecho, Écuba está se lamentando pela sua condição de escrava, que assiste impotente às ruínas da sua cidade e dos seus filhos, da sua família. E o que a gente tem, destaco aqui também essa ideia do abalo emocional, que é indicativo da primeira parte da peça. E ela fala, ai de mim, desgraçado, o que eu vou gritar? Que tipo de lamento? Que tipo de queixa? Eu, desgraçada, e minha própria desgraçada velhice, pela insuportável escravidão. E aí vem as perguntas, né? Quem me defende? Que linhagem? Que cidade? Já foi tudo destruído. E na tradução de Carson, percebe-se uma preferência por uma linguagem mais imagética, menos rebuscada comparada ao original. Carson preserva a dimensão lírica do lamento, mas muda a forma de expressão, aproximando-se um pouco mais do presente. Nós podemos perceber isso com a repetição de palavras como howl, que é uivo, né? A ideia de um uivo. Écuba está uivando. E também da palavra wretched, que ela está falando, é justamente a ideia de um miserável, né? A própria intensificação das perguntas numa estrutura um pouco mais diferente, mais fragmentada, deslocada. E isso reproduz ajuda não só a reproduzir o desespero da personagem, mas também intensifica o caráter performático da cena. A presença de partículas no grego original, como moi, melea, com essas ideias, né, é algo muito significativo nessa tradução, porque ela mantém o termo original acompanhado da continuidade da tradução, ou até mesmo do colchete, né, indicando uma indicação cênica, como cry, entre colchetes. E essas escolhas, ao preservarem a intensidade sonora do original, junto com a continuidade da tradução, demonstra uma cena simultaneamente antiga e contemporânea, que carrega forte oralidade e deixa marcado esse papel da lamentação feminina na peça. Pode passar, por favor? Aqui, nesse segundo trecho, já é uma cena do segundo momento. E aqui nós já percebemos como Écuba muda de uma figura vítima do seu sofrimento para dar lugar à ironia e a um certo requinte de crueldade. Nesse segundo trecho, podemos observar como Carson, ela opta por formulações, ela ainda continua optando por formulações diretas, né? Polimestor aqui diz, nesse momento, é o momento que ele é cegado, né? Ai de mim, e ela parece que se diverte um pouco com essa cena, não parece não, até ele percebe, até Polimestor percebe que ela está se divertindo com a cena. E ela é altamente irônica, sofre, então, eu também sofri com a morte do meu filho. Ele fala, você se diverte nisso, tá? E ela não deveria me divertir, eu estou me vingando. Então, aqui, como ela passa a esse desejo um pouco mais cruel, um pouco mais de vingança mesmo, seguindo os seus desejos, passando da figura de uma certa passividade do seu sofrimento. Essas formulações diretas, né? Você sofre daí. E também sobre a minha dor, aqui no português, se traduziria meu boy por my boy por meu caro, né? Mas o uso do my boy reforça esse ar irônico e também agressivo que Écuba está adotando. E a tradutora privilegia esse tom incisivo, quase coloquial,
mais uma vez aproximando o conflito para uma expressividade mais atual, que dá uma caracterização abrupta na violência da cena. E a ironia de Ecoba é reforçada pela rapidez do diálogo, frases curtas, e pela ausência de ornamentação discursiva, como aparece no original. Você pode voltar 2 slides, por favor? Baixar um pouquinho na última parte. Nesse último trecho, Carson comenta como antes Ecoba parecia carregar apenas um pecado, que era o pecado de ter nascido. E depois da morte do seu filho, essa dor de carregar esse pecado original, ele acaba tão grande que sai da escala do humano e se torna algo fora da espécie. E ela fala, né, Ecoba está contente, ela é cruel, é chocante de assistir o que ela se torna. E Eurípides a leva ao limite extremo da condição humana e na última página a empurra além dele. E aqui acho muito importante reforçar a ideia da profecia, de que Ecoba vai se tornar uma cadela, algo além do humano, algo que já deixou de ser humano. E Carson associa essa ideia da profecia de Ecoba ao falar justamente que ela já não se importa mais com essa profecia, porque ela mesma já entende que ela ultrapassou esse limite do que é ser humano. Pode passar 3 slides. Para o penúltimo. Não, uma à frente, por favor. Uma à frente. Desculpa, atrás, no caso. Mais um, que é o último trecho de análise. Muito obrigada. Isso, que essa cena é a cena da profecia, né? E que ela, mais uma vez, uma linguagem incisiva, altamente irônica, e que ela não se cala. Esses trechos, eles são importantes para mostrar justamente que Ecoba, ela não se cala diante do sofrimento dela. É uma força que ultrapassa, que carrega Ecoba está carregando uma identidade cindida diante das distintas perdas que ela passa, né? Mas ela foge, ela vai além dos limites, ela usa do racional e do racional, da capacidade discursiva somada à própria potência dos seus sentimentos. E esse lugar entre fronteiras se torna possível justamente por ser uma mulher em cena. É a partir dessas ideias que podemos compreender a tradução da Carson como uma prática ativa de recepção, que atualiza a tragédia diante de questionamentos e elementos contemporâneos, recriando tons, estratégias narrativas e enfatizando determinadas tensões, produzindo novas experiências de leitura. Deve passar, por favor? Mais um. Muito obrigada. Segundo Martindale, a recepção ela é a materialização de um diálogo entre presente e passado, mediado por uma leitura carregada das nossas próprias bagagens, com valores e experiências. E para o autor, era preciso rever a ideia de uma tradição clássica imutável, porque ela que influenciava outras épocas sem ser por elas transfigurada. Porque a leitura ela não opera numa via de sentido único. Com isso, a recepção ela oferece a perspectiva de que o acesso ao passado é sempre múltiplo. Por isso, cadeias de sentido, né? Pois já a Lorna Hardwick, ao falar de recepções no plural, enfatiza a multiplicidade de abordagens possíveis, se concentrando no diálogo entre as produções antigas e as suas e a forma como elas são recebidas no presente, né? Pensando nessa relação entre passado e presente, não só pela continuidade dos elementos, mas também as transformações que eles passam ao longo do tempo. E aqui ela explica o que ela considera como recepções, que é justamente a forma como os elementos clássicos são transmitidos, aqui traduzidos, extraídos, interpretados, reescritos e reimaginados. Atividades complexas em uma interação de sucessivos contextos que produzem emergências e supressões e, ocasionalmente, metamorfoses. E a partir dessas ideias, né, de uma metamorfose da obra original, pela sua recepção, que nós pensamos a tradução de Carson. Pode passar? Para finalizar, nós chegamos à conclusão da pesquisa, em que Grief Lessons, enquanto uma obra que se situa na fronteira entre tradução e criação, reforça o papel do luto, da dor, da fúria feminina. Tal ideia também permitiria que a autora não só refletisse sobre o lugar das mulheres no teatro grego, mas também transpusesse a própria natureza do ato de escrever e de traduzir, criando as experiências vividas por essas protagonistas, no caso de Ecoba,
a partir da sua própria subjetividade, da sua própria voz. O exercício se constitui como uma prática de recepção, justamente por articular a recuperação dos textos antigos à sua prática de imaginação e ressignificação. Por último, nós temos a biografia. Pode passar, por favor? E aqui eu encerro mais uma vez. Muito obrigada pela escuta, muito obrigada por poder estar participando desse evento. Obrigada, Stephanie. Mais uma vez, essa questão, a gente percebe como a recepção. Um professor de grego, Francisco Murástico, uma vez falou para a gente assim: toda tradução é uma criação. Então, há aquela interpretação do autor que está traduzindo, né, do pesquisador, do leitor, e ele traz toda uma carga aí da sua contemporaneidade para essa tradução. Então, eu acredito que é isso que a gente acabou vendo agora um pouco na sua fala, né? Agora eu vou me apresentar, então. Sou a Renata Cardoso Bellebrone, eu sou formada pela Unesp, depois eu fiz o meu mestrado e meu doutorado com o professor Funari na Unicamp, fiz um pós-doc na França com Lissa Hag, e desde então, sempre pesquisando Medusa, um pouco do Gorgoneion, que é a face dela, acabei adentrando, até por participar de alguns eventos, encaixando um pouco a questão da mitologia dentro da análise do gênero, que é trazendo também essa questão da recepção. Mas mais do que recepção, eu acredito que hoje a gente vê na figura de Medusa sendo utilizada no contemporâneo como o que a gente chama dentro da historiografia de usos do passado. Não só uma recepção, mas o usos do passado. Então, eu vou agora colocar a minha fala, compartilhar aqui com vocês. Bem, deixa eu só retomar aqui, pronto. A minha fala de hoje para vocês é do monstro ao sujeito, a permanência do pensamento antigo na rearticulação ética do abuso. Bem, a questão desse valor heurístico do mito de Medusa nas releituras femininas contemporâneas, quando a gente vai falar dessa questão, a gente tem que pensar em 4 pontos principais. Então, a questão de gêneros nas ciências sociais. Não é só na historiografia que tem crescido o uso do mundo antigo, da mitologia, por exemplo, não só de Medusa, dentro da questão de gênero. Mas a gente tem visto, desde a década de 1940, do século passado ainda, portanto, um resgate da atuação feminina na Grécia Antiga para ser realocada no mundo contemporâneo. Então, com isso, a gente vê a permanência do pensamento antigo na compreensão do feminino atual. Mas essa retomada, uma vez que se trata de usos do passado, traz um deslocamento da narrativa clássica. Então, quando a gente pensa no mito de Medusa, a gente vê que hoje em dia sai do eixo da punição, da híbris, da desmedida, para o campo do trauma e da vitimização. Então, ocorre uma transformação. A transformação em monstro é uma metáfora psíquica e social do abuso. Então, hoje em dia, sai daquele campo de sendo a transformação como algo, como um castigo que foi dado a Medusa, mas agora é como a metáfora psíquica e social do abuso. A questão da subversão simbólica e conceitual. O olhar petrificante é a representação da paralisia traumática sob sistemas opressores. Então, hoje, a leitura de gênero feminista vai trazer toda essa questão de paralisia traumática, de vitimização, sempre pensando num universo masculino opressor. Então, nós temos uma transição ontológica de objeto de horror, que era a Medusa no mundo antigo, ela passa a ser sujeito de reivindicação ética a partir da leitura do gênero. Então, qual é a ideia dessa apresentação? Instrumentalizar o pensamento antigo, que é aquele quem fez isso a princípio foi Hélène Cixous, e para desconstruir todo um estigma que foi dado foi colocado, na verdade, sobre Medusa.
e fundamentar uma ética do reconhecimento da dor nas lutas feministas atuais. Bem, mas para a gente entender como que houve essa transformação do monstro ao sujeito, é importante a gente retomar brevemente os textos antigos, o que eles falam de Medusa. Então, Hesíodo, em sua Teogonia, é um dos primeiros a nos apresentar o nascimento dela, de quem ela é filha, né, de Fórcis e Ceto, quais são os outros seres mitológicos que envolvem todo esse mito de Medusa. Mas um destaque que eu dou da fala de Hesíodo com ela deitou-se crina preta no macio prado entre flores de primavera. Aqui nós temos justamente o elemento que faz com que a atualidade, o nosso mundo, com essa visão, com essa perspectiva de gênero, vá buscar em Medusa elementos para se discutir a questão da culpabilização, da vitimização. O crina preta é Poseidon. Ele teria se deitado, segundo Hesíodo, com a Medusa, mas ele nos coloca um contexto diferente de outras fontes. Ele nos coloca que é num prado macio, em flores de primavera. Ovídio vai nos trazer agora um ponto muito importante para a leitura atual. O Ovídio já vai colocar que o Senhor do Mar a violentou no templo de Minerva, ou seja, no templo de Atena, a deusa virgem por excelência. A mitologia nos traz que a Medusa ela era uma sacerdotisa de Atena. E quando nós buscamos nas leituras, nas fontes, nas evidências textuais do mundo antigo, o que a gente percebe? Que as sacerdotisas de Atena não necessariamente deveriam manter a virgindade. Algumas, principalmente, continuar, mesmo casadas, elas eram, até sua morte, sacerdotisas no templo de Atena. Mas a questão aqui não é a virgindade de Medusa ou não, é o ato violento que foi praticado contra ela por Poseidon. Então, e é justamente a partir de agora, com essa violação, que Medusa deixa de ser uma bela mulher de cabelos lindos, que se transforma no monstro de cabelos de serpente. E aí, para trazer ainda mais dramaticidade, digamos assim, à questão da Medusa, Apolodoro vai nos dizer, na biblioteca, o seguinte: alguns dizem que Medusa foi decapitada a causa de Atena, pois essa górgona quisera rivalizar em beleza com ela. Ou seja, nós temos, vou voltar aqui um pouquinho, em Ovídio, o Senhor do Mar a violentando, por isso ela se transforma em um monstro, e em Apolodoro, porque ela quis se comparar a uma deusa e dizer que era mais bela do que a deusa. Então, de qualquer maneira, o castigo vem sobre a górgona, mas é principalmente sobre a obra de Ovídio que nós temos a retomada do mito de Medusa na atualidade. A questão da decapitação dela por Perseu, ela foi, digamos assim, com uma certa frequência colocada nas obras antigas. Aqui eu trouxe alguns exemplos que variaram no tempo também, sempre de Perseu decapitando a Medusa. Num primeiro caso, ela ainda está com uma forma centáurica, né? A Medusa com o corpo de um centauro. Na foto do detalhe da métopa do templo C de Selinonte, ela está sendo decapitada por ele, amparada pela Atena, né? Aqui no caso, a gente tem uma questão bem interessante, ela ainda não foi decapitada, mas Pégasus, que é o filho dela, junto com Crisaor, com Poseidon, né? O Pégasus já está presente antes da decapitação. No leste de fundo branco, que são vasos que eram colocados juntos, geralmente em cenas funerárias, né? Esse aqui é proveniente da Ática, nós temos Perseu fugindo, a cabeça de Medusa já não está mais ali, e nós temos o Pégaso nascendo, e ela já está deitada, e na última cena, é raríssima essa presença, porque quem está segurando o cetro é
Poseidon, que é o símbolo dele, e que nós ainda temos o símbolo do peixe, um golfinho que está representando, dizendo que é o deus do mar, junto, que ele está enfrentando uma das górgonas, porque eram 3, Euríale, Estenó e Medusa, e ali a Medusa já foi decapitada e o cavalo Pégaso já nasceu. Então, o que nós temos? Medusa sendo violentada por Poseidon, e ela foi castigada por Atena e se transformou em um monstro. Não foi o deus o castigado, e sim a mortal, porque das 3 górgonas, das 3 irmãs, Medusa era a única que era mortal. Mas por que foi a Medusa que recebeu o castigo de Atena e não Poseidon? Já que ele que a violentou. Então, se a gente tentar entender um pouquinho o mundo antigo, a questão da estrutura do poder olímpico. As divindades de primeira ordem, aqui representadas por Atena e Poseidon, por exemplo, não se enfrentavam diretamente. Os mortais atuavam, aqui é uma linguagem bem atual, né, como bodes expiatórios das disputas divinas. E a gente pode até relembrar aqui o mito de Prometeu. Ele rouba o fogo, né? E quem sofre com tudo isso são os humanos, que agora envelhecem, agora adoecem, agora precisam plantar para ter o que comer. Então, os mitos explicavam a distância intransponível entre deuses e humanos. Não se tratava de forma alguma de apresentar uma justiça perfeita, bem pelo contrário. A gente tem sempre, retomando aqui, os humanos, os mortais, como bodes expiatórios. Nesse caso, Medusa serviu como esse exemplo. A infração ritual versus um crime moral. Então, a questão do alinhamento patriarcal. Atena pune a profanação do espaço sagrado. Ela não aceita a violação de Medusa por Poseidon dentro do seu espaço. Não foi uma questão de não aceitar o estupro, a violação de Medusa. Não tem nada a ver com o sujeito, e sim com o local, com o contexto. E uma vez que a preservação de todo o santuário e do templo de Atena era uma função da sua sacerdotisa, uma vez que isso aconteceu dentro do templo, ou mesmo que tenha sido num espaço ali fora do templo, a culpa é de Medusa. Ela permitiu que isso acontecesse, mesmo que ela não tenha culpa do que Poseidon fez com ela, mas com o local com que isso foi feito. Uma questão de restauração de ordem também. A metamorfose de bela Medusa, de cabelos cacheados, reluzentes, que se transforma na Medusa com o cabelo de serpentes, aquela cara horrenda e monstruosa, atua como um mecanismo para purificar o recinto contaminado. Então, é uma forma, porque se a gente pega as tragédias gregas, por exemplo, Orestes, depois de matar sua mãe Clitemnestra, e antes de entrar na cidade de Atenas, ele tem que ser purificado com o sangue de um porquinho, né? Ele tem que tomar um banho de sangue para ser purificado. Então, no caso de Medusa, a transformação dela acaba servindo como esse instrumento, como esse mecanismo técnico para purificar o recinto contaminado. O desdobramento da punição, a decapitação e o controle masculino. Por mais que a decapitação tenha sido posterior, né, depois da transformação, ela vai reafirmar a soberania do poder masculino na narrativa tradicional. Então, o uso da cabeça decepada como arma vai simbolizar o controle sobre o corpo feminino, mesmo após a sua destruição. Então, lembrando que aqui a gente está falando da instrumentalização do corpo dentro de uma visão grega antiga. Mas também a questão da submensão do trauma, da vítima à potência. Ao mesmo tempo que Perseu passa a utilizar o gorgoneio, a cabeça de Medusa, como um elemento que mostra que ele está controlando, porque ele sempre levanta a cabeça dela para petrificar os seus inimigos, como o monstro Kratos, os convidados do rei que queria se casar com a mãe dele, ele vai também mostra e transforma todos em pedra. Por outro lado, nós temos aqui uma Atena que vai usar o gorgoneio em sua égide.
em alguns casos a gente vê em seu escudo. Então, ela usa como um peitoral, como um símbolo de poder. Então, agora, Medusa não está mais sujeita a ninguém. Quando ela é colocada na égide de Atena, ela deixa de ser aquela que pode ser sujeitada e todos passam a temê-la. Então, esses elementos de controle masculino versus poder que Medusa ganha, passa a fazer parte de um discurso que é retomado na atualidade dentro da questão do gênero. Então, quando que a gente vai ter essa virada? Embora a Medusa tenha sido retomada ou recepcionada, tanto pelos romanos quanto na Idade Média, na Idade Moderna, quando chega no século século XX, a gente tem o uso dela, por exemplo, pelas sufragistas, elas usam o gorgoneion como símbolo nas suas reivindicações políticas. Vai ser em 1975, com o que a própria autora chama de O Riso de Medusa, que ela chama de manifesto, né, que Hélène Cixous vai publicar esse livro dentro também não só de uma questão de gênero, mas também dentro de uma linguagem que é pós-colonial. Então, ela vai colocar elementos políticos dentro do seu manifesto, em que o que ela vai colocar é que paremos de ver Medusa como o medo de uma castração, como o Freud nos coloca. Agora, a Medusa ela tem que ser observada como algo poderoso, que ao invés de ter medo dos homens, agora ela vai colocar medo nos homens. Há uma passagem do livro dela que fala que agora o homem olha para a Medusa, ri e sai correndo, que ela ri e ele sai correndo de medo. Há uma inversão dos valores dentro do Riso de Medusa. E qual que é a função disso? Uma vez que a Medusa ela se transforma, ela passa a ser utilizada de uma maneira diferente a partir do momento que ela é colocada na égide de Atena. A autora do Riso de Medusa vai dizer o seguinte: com essa transformação, as mulheres de hoje, se colocarem na pele de Medusa, podem passar a escrever uma escrita realmente feminina. Não uma escrita feminina, não é questão de escrita feminista, mas a mulher se colocando, ela se apresentando com uma tinta branca. A tinta branca de Hélène Cixous é justamente o leite materno. Então, o que ela também vai colocar? A partir do momento que uma mulher hoje em dia é abusada, e que ao invés dela sofrer assim como Medusa sofreu, ela tem que ser entendida como uma recém-chegada. E quem vai nos colocar isso é o Frédéric Regard, que está escrevendo o prefácio dessa obra. Ele vai fazer essa leitura, embora a própria autora use o termo, mas ele vai nos colocar que a Medusa não é uma morta-viva que ressurge do passado, ad patres, ou seja, que eu vou retomá-la, que eu vou colocá-la sob os cuidados do patre, né, do pai, daquele que era o tutor da mulher no mundo antigo, ou mesmo que seja no mundo moderno, no mundo contemporâneo. É um sujeito que passa a existir politicamente porque consegue se escrever. A Medusa foi transformada em monstro, se tornou um poder, e agora ela tem um maior poder ainda, uma vez que ela pode reescrever a sua própria história, recém-chegando nesse universo que agora ela pode ter vez. Então, a ideia é que esse pode se torne o tenha. Então, quando eu penso na Medusa na ótica do gênero, iniciada ali de uma maneira mais sistemática pela autora de O Riso de Medusa, a gente vai ver que é toda uma questão que também pode ser interpretada como a questão da subjetividade plural. O que a autora vai falar? Que a Medusa de hoje, ela é a musa, que mesmo a de ontem, é a musa da literatura, ela é uma quer, ela é uma quem das quer. Então, observem a força dessa palavra de Cixous. Então, nós temos aqui a inversão dos valores. Vamos parar de pensar na questão
da culpabilização da Medusa antiga e da moderna, das mulheres que sofrem, e vamos passar a entendê-las como alguém que pode reescrever essa história e se tornar alguém a quer, né? Uma rainha no mundo de hoje. E aí nós temos, o que a gente observa nessas leituras, não só daquela que foi publicada no Manifesto de 1975, mas em tantas outras que vieram a partir disso. Então, a gente sai da cultura do estupro e passa ao olhar subversivo. E aí todas essas obras, elas vão dar primazia à obra de Ovídio, né? E vão tornar isso uma denúncia social. Por quê? Porque é em Ovídio que a gente vê aquela violência sexual e inicial, para dar todo aquele contexto de transformação da Medusa. Então, o que a gente tem aqui? A cultura do estupro e da culpabilização. A gente vai ter a transformação em monstro como um reflexo do isolamento social da vítima. Hoje em dia, a mulher que sofre o estupro, ela vai se isolar, porque uma vez que ela denuncia, muitas vezes ainda ela é culpabilizada. Isso precisa ser revisto. Então, o livro da autora e todos esses outros estudos que vieram posterior, atualmente, agora, nos anos 2020, por exemplo, nós temos inúmeros artigos e livros que tratam da Medusa na questão do gênero, é uma crítica a essa reificação, ou seja, essa objetificação do corpo, né? Parar de usar a ideia da beleza feminina como justificativa para o assédio e para o crime. A mulher não deve ser culpabilizada. Nós estamos em uma sociedade em que precisamos rever esse olhar que várias autoras chamam de falocêntrico. Então, a subversão do olhar. A gente vai ter essa inversão dialética. O olhar petrificante, ele vai deixar de ser uma maldição e vai passar a ser um ato de desafio ao encarar o masculino. A Medusa vai deixar de ser um objeto passivo de desejo e ela vai se tornar um sujeito ativo, que imobiliza quem tenta objetificá-la. Portanto, agora, a gente tem uma postura diferenciada. A mulher precisa escrever a sua história e mudar a postura perante atos de violação sexual, por exemplo. A materialização artística disso vai se dar justamente nessa estátua de Luciano Gabarty. Ele vai fazer a inversão do mito. Ele traz a Medusa com a espada na mão, com a cabeça do Perseu. Então, agora, é a mulher dominando esse espaço, ela tomando conta da sua escrita, com o leite materno ou não, com a tinta branca ou não, mas através de uma linguagem mais política e subvertendo toda essa linguagem do masculino. Agora não é mais a questão falocêntrica, agora é uma postura de poder feminino. Dentro de todas essas leituras que nós temos atuais, nós temos também a de William Duff, que vai falar da Medusa como uma sobrevivente. Ele vai fazer um paralelo com os dias de hoje, mostrando o ciclo mítico. Então, a mulher, ela sofre o trauma, ela é marginalizada, porque Medusa também foi mandada para os confins da Terra, ela é desumanizada, a Medusa foi tornada monstro, e depois que vira a questão do armamento. Então, a mulher hoje, ela também pode servir de armamento, como força contra toda essa violência que as vítimas contemporâneas do estupro sofrem. Então, antes de ser lida como um monstro ou como uma deusa, a Medusa também deve ser reconhecida como uma sobrevivente para Duff. Ele também vai fazer uma crítica à instrumentalização e à apropriação, porque o uso do gorgoneion, que é a face da Medusa no escudo da deusa, que simboliza como o trauma e a dor das sobreviventes modernas são frequentemente apropriados por terceiros para agendas políticas, ignorando a vontade da vítima. Ou seja, ele fala, olha, é muito legal a gente pegar a figura da Medusa, todo esse ciclo mítico, trazer para o mundo atual,
usar o gorgoneio como símbolo de poder, mas esquecer que Medusa foi uma mulher que sofreu uma vítima. Está tirando quando a gente dá o poder para Medusa, a gente esquece a humanização dela. Agora, o que é interessante na linguagem dele? Ele não faz uma crítica ao feminismo. Ele não faz uma crítica à questão da retomada do mito de Medusa com esse viés político. Mas ele fala, olha, façamos isso, mas vamos lembrar, ela representava as mortais. A gente pode pegar a mulher de hoje que foi estuprada, que sofreu uma violência, colocá-la no centro do poder, mas a gente também precisa amparar. Porque por mais que ela esteja sendo colocada dentro de um pedestal, sendo elevada, ganhando força, ela ainda sofre. Então, não é só depois que a mulher de ontem, a Medusa, e a de hoje ganha força que ela pode ser olhada por inteiro, que ela deve ser olhada por inteiro. Deve ser olhada a partir do momento, antes de qualquer coisa, como mulher, como uma pessoa que sobreviveu a um ato violento. Então, o que ele vai nos dizer? Que sem cuidado crítico, as estruturas atuais operam como Atena, perpetuando o mecanismo de transformar sobreviventes em monstros na consciência pública, porque a Atena pegou o rosto, deu poder àquele gorgoneio, mas ele era o monstro que petrificava. Eu não posso pegar o rosto das mulheres atuais, colocar também no meu escudo, na minha égide, no meu panfleto feminista, e transformá-las simplesmente em armas e torná-las monstro perante a sociedade. Eu tenho que ter um viés crítico para isso e olhar, mais uma vez aqui eu repito, como um ser humano. E aí, para finalizar, a gente vai ter a memória mítica como um dispositivo de justiça. Então, a tradição clássica vai ser tomada como um espelho social, a permanência de Medusa vai atestar a capacidade dos textos antigos de refletir as tensões éticas de cada época, portanto, ela foi refletida lá atrás, houve uma reflexão sobre ela lá atrás, e hoje ainda fazemos isso, mas há um deslocamento epistêmico. A figura deixa de ser um mero obstáculo na jornada do herói para centralizar o debate sobre a dignidade humana frente aos traumas das sociedades falocêntricas. A síntese do valor heurístico, então, o trânsito dialético, o potencial do mito vai residir na sua capacidade de transitar entre a vítima silenciada e o símbolo de insurgência. Gramática e visual, pensando numa gramática visual e política, essa memória mítica ela vai nos oferecer subsídios conceituais, né, para desconstruir o olhar normativo que historicamente petrifica e marginaliza a alteridade. E, por fim, esse horizonte ético do ciclo interpretativo. Essas leituras atuais buscam uma reparação histórica, vão redundar a justiça à humanidade pregressa da personagem. Então, nós temos a superação desse estigma, instrumentalizar a memória mítica para que o reconhecimento da dor e a busca pela autonomia política das mulheres não sejam rotulados como monstruosidade, mas sim como afirmação da vida e da justiça. Então, nós temos aqui não só essa recepção do mundo antigo, mas esse uso do passado. E aí aqui eu vou fazer uma pontezinha com a fala do Matheus. Nós podemos até falar numa questão da paidêutica. Nossa, fugiu agora até o termo, mas questão da gente tomar como uma lição, como um ensinamento, como uma forma de refletir o mundo antigo e ver como nós podemos recepcionar aquilo e repensar o presente. E aqui eu trago para vocês algumas bibliografias, que se alguém tiver interesse, depois eu também posso passar. Obrigada. Eu acho que essas três falas, elas se abraçaram bem, né? A questão de como a tragédia ela é tomada, como a tragédia é ressignificada,
dentro da questão da tradução e da recepção, e como elementos de mitologia também muito presentes na tragédia também podem ser pensados dentro da linguagem de gênero.